Boa noite, irmão e irmã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Estamos iniciando mais essa live, mais esse culto, essa celebração. E o meu desejo é que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, sobre sua família, nesse canal digital. Você que pode e tem, abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. O capítulo é o de número 42. Então você que tem sua Bíblia, você abre ela para interagir junto conosco. À medida que você encontra, vai digitando amém aí, vai colocando amém para a gente interagir juntos. E você que tem sua Bíblia no iPad, no telefone, no smartphone, por aí, vai também abrindo sua Bíblia para que a gente possa iniciar mais essa celebração a Deus com o texto sagrado. Jó 42, a partir do versículo de número 1, um dos textos mais lidos e mais conhecidos das Escrituras. E eu quero dividir com você esse trecho, para então assim cantarmos duas canções e entrarmos na reflexão da palavra num outro texto sagrado. Jó 42, versículos de número 1 em diante, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que pode todas as coisas, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é este que obscurece o seu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu me disseste: agora escuta, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém e amém. Você que pode, feche os seus olhos, vamos orar para que Deus possa operar mais uma vez em nosso meio, em nossa família, na nossa casa. Então você pode, feche os seus olhos e ore comigo. Pai, graças te damos, louvor te entregamos, pelo qual o teu nome é digno de ser louvado. Ouve a oração do teu povo nesse momento. Ouve a oração, Senhor, que fazemos agora, Pai. Espírito Santo de Deus, contempla o coração dos teus filhos que nos assistem e que precisam de uma intervenção do Senhor. Senhor, cura homens agora, mulheres, jovens, crianças, sara feridas da nossa alma e recebe o louvor, pelo qual teu nome é digno de ser louvado. Amém e amém. Vamos adorar a Deus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós o teu Espírito Santo. Venha sobre nós mais essa noite, Deus. Nós clamamos a tua presença, Jesus. Estou de pé na presença do Rei. Tu amor está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou.
mais da tua presença. Mesmo que distante da congregação, Senhor, nós não podemos deixar de buscar incessantemente a tua presença, Deus. Que se abra o céu sobre a nossa casa, que se abra o céu, Senhor, diante de onde nós estivermos. Nós te adoramos, Jesus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé esperança estão em Deus, grande Deus. Se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os teus fechas se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os teus fechas se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Aleluia. A nossa esperança está no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. E é por isso que nós vamos declarar que seja feita a vontade do Pai nas nossas vidas. Nós estamos ultrapassando momentos difíceis, mas a vontade do Pai é sempre melhor para as nossas vidas. E por isso que nós devemos desejar essa vontade. Que você possa adorar a Ele onde você estiver, que você possa entronizar a Ele, que a presença do Senhor possa invadir o seu coração onde você estiver, que o Espírito Santo possa tomar a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Eu não sei onde você está assistindo essa live neste momento, mas que o Espírito Santo possa visitar a sua vida e trazer a você a paz que excede todo entendimento, aquela que só o Espírito Santo pode dar, aquela que confia que o Senhor está cuidando do nosso amanhã, que o Senhor está cuidando do que há de vir, e que nós sabemos que breve Ele virá. Essa é a certeza que nós temos, que breve Ele virá, e é isso que nos dá força e esperança, em nome de Jesus. Adoramos a Ele. Nós queremos entoar, Senhor, essa oração. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino
momento, Deus. Porque, Senhor, nós desejamos mais da Tua presença. Nós desejamos, Senhor, viver inundados por essa presença, Senhor, que nos move e nos leva, Senhor, além. Mas, Senhor, a verdade é que o que nós mais desejamos, Senhor, é a Tua volta. Hoje é dia de celebrar, Pai, a Tua ressurreição. Hoje é dia de celebrar, Pai, porque o Senhor vive. E por isso que nós estamos aqui de pé. É por isso que nós estamos aqui firmes. É porque o Senhor vive que esse sacrifício foi feito pelas nossas vidas. E é por isso que nós pedimos: seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Jesus. Cumpra a Sua vontade em nós. Aleluia. Diga Deus. Sua Bíblia agora comigo no texto da nossa reflexão, que é o texto do segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Não muito tempo eu preguei, fiz uma breve reflexão nesse texto. Quero fazer uma outra junto com você, meditar e aprender lições valiosas para a nossa vida espiritual, a nossa vida prática com a família, ministério e tudo mais. Segundo livro dos Reis. Você que foi encontrando, já vai digitando aí amém, que você está encontrando. Enquanto isso, os nossos outros irmãos que tem aí o seu celular, vai abrindo aí no segundo livro dos Reis. O capítulo é o de número 4. Os versículos são de número 1 em diante. Não deixa de interagir conosco, irmão e irmã. Você aí da segunda igreja presbiteriana renovada aqui em Diadema. E você também que nos assiste em qualquer outra parte. Nós temos irmãos lá dos Estados Unidos. A minha irmã, a Karina, que também nos acompanha, nos prestigia. E eu quero mandar o meu abraço a ela e dizer o quanto a falta ela faz. Capítulo de número 4 do livro do segundo Reis, que diz assim, meus irmãos: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudar? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa junto com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite cessou. Mas ele respondeu e foi até o homem de Deus e lhe disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Até aqui. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de
comemorar a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nesse domingo de Páscoa, Senhor, cuja igreja cristã se dobra diante desse dia e reverencia o Senhor como o Senhor deve ser adorado e reverenciado. Aquele que está sentado no trono, aquele que está à destra e à direita do Pai, que um dia voltará para nos buscar. Em Ti nós confiamos, ó Deus, em Ti nós prestamos o culto e o louvor, que o Teu nome é digno de ser louvado. Meu Deus, ouve a oração dos Teus filhos e glorifica o Teu nome na Tua igreja. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, tanto aqueles que estão aqui hoje nos ajudando, pelo qual nosso coração é muito grato, equipe de mídia, comunicação, equipe de louvor, eu quero refletir com você sobre uma palavrinha que se chama valor. E eu acredito que você deve concordar comigo que existem coisas que têm valor e existem coisas que têm preço. Por exemplo, uma casa pode ter um preço, mas ela não tenha talvez um valor. O seu carro tem certamente um preço, mas não necessariamente tem valor, até porque imediatamente a sua compra ele começa a perder recursos. O valor que ele foi comprado no outro dia já não será mais tabelado. Então a gente concorda que existem coisas na vida que têm valor e outras que têm preço. Eu queria desafiar você a escolher as que têm valor, porque elas são raras. Uma verdadeira amizade, um verdadeiro sinônimo de símbolo de fidelidade conjugal, são coisas que não têm valor. Embora alguns nesse mundo tentam comprar, por exemplo, o amor. Alguns nas suas mediocridades tentam investir naquelas coisas que têm valor, como se fossem que tivessem preço. Certamente você que me ouve na sua casa sabe que tem coisas no seu lar que tem preço, mas nada supera o valor de ter o seu filho abraçado junto com você, de lembrar de um ente querido que partiu numa fotografia. Isso são coisas que têm valor. Preço nenhum, dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. Por que eu estou falando isso com você nessa noite? Por conta do texto que nós lemos, dando conta de uma viúva que estava passando por sérios apuros financeiros. Não bastasse o seu marido morrer, o provedor do lar, ela agora está sofrendo com o ataque de credores legítimos, que conforme o texto de Levíticos aprova esse tipo de prática, uma vez que o marido dela não tinha como pagar a dívida e ela também não tinha como pagar a dívida, era direito do credor então levar os seus filhos para poder pagar essa dívida por meio do trabalho. Então, não bastando tudo isso, ela também sofre com a sua própria cidade, com o seu próprio país, que é Israel. Israel, nessa altura do campeonato, já está dividida. Israel agora tem 2 reinos, com 2 capitais, sendo a capital de Israel Samaria e de Judá Jerusalém. 2 reinos agora divididos, e ela se encontra na região de Israel. Ela é uma israelita, daquelas que veio da divisão, e Israel está passando por uma crise econômica, passando por uma crise financeira, e as viúvas e os órfãos eram os primeiros a serem afetados. Não bastando isso, o texto anterior do capítulo de número 3 vai nos informar que Israel havia acabado de chegar de uma guerra vitoriosa. O nome do rei que está legislando sobre Israel nesse momento se chama-se Jorão. Ele é filho de Acabe e de Jezabel, os 2 piores reis e rainhas que Israel pôde conhecer. E Jorão é descendente desse casal. Ele assume o trono de Israel. Na hora que ele assume o trono de Israel, existe um outro grupo, uma outra nação chamada Moabitas, cujo rei é Mesa. Mesa então se revolta, se rebela contra Israel e inicia um ataque, inicia uma guerra contra Israel. E o Jorão,
que é filho de Acabe, filho de Jezabel, ele quer reagir diante disso e ele pede ajuda ao rei, um rei famoso que você conhece, um homem de Deus, um rei temente a Deus, chamado rei Josafá. Ele vai até Israel e pede ajuda, e Josafá concorda em ajudar o rei Jorão. E eles começam então a montar a estratégia de combate, ou seja, qual é a rota que vamos tomar, como que serão os primeiros ataques. E eles saem para combater esse rei Mesa, passa pela cidade de Edom, cujo rei edomita também compartilha da mesma fé deles, da mesma batalha que eles, e se faz uma aliança, e vão agora os 3 reis, o rei de Israel, o rei de Edom e o rei de Judá, contra o rei Mesa, rei dos Moabitas. E eles vão por um caminho desértico. 7 dias eles estão nesse caminho, começa a faltar água, começa a faltar alimentação para o exército. Jorão, que é o rei de Israel, entra em desespero e fala: Deus nos trouxe até aqui para nos matar aqui nesse deserto, e os 3 reis vamos morrer. Ele se desespera, ao passo que Josafá fala para ele: calma, há algum profeta aqui? Existe algum profeta? E os conselheiros do rei Jorão falam: olha, aqui por perto está um grande profeta, que inclusive é sucessor do Elias. O grande profeta Elias é Eliseu. Imediatamente esses 3 reis vão até Eliseu e pede que Eliseu possa profetizar, buscar a Deus a respeito desse combate. O Eliseu tem uma bronca do rei Jorão, porque o rei Jorão desviou, junto com seu pai e com sua mãe, o rei Jorão, junto com seus pais, desviou todo Israel dos caminhos do Senhor. E Eliseu é bruto com ele. Eliseu diz: olha, se não fosse pelo rei Josafá, que aqui está, e o respeito que eu tenho por ele, eu jamais atenderia você, eu nem na sua cara olharia. Esses 2 reinos, esses 3 reinos se reunindo, justifica e muito a ausência de comida em Israel, a ausência de água, já que quando um rei saía com o seu exército, ele colhia do próprio povo as provisões que o povo tinha, deixando o povo a migalhas. O rei, ao pedido de Eliseu, ele então começa a pedir que haja alguém que possa tocar uma harpa. O arpista vem e toca. Deus toma Eliseu, não apenas em profecia para dizer que as águas que eles procuravam, a alimentação que eles desejavam, Deus os supriria, mas também disse a eles que a batalha seria ganha, e assim foi. E esse é o cenário que praticamente envolve o capítulo de número 4, que é o texto da nossa reflexão. É nesse cenário que essa viúva, ela está inserida, num cenário de guerra, num cenário de muitas perdas do marido. Os filhos estão prestes a serem levados e ela certamente sucumbiria. O rei Eliseu volta dessa batalha e agora começa. O profeta Eliseu, ele volta desse campo de batalha e concentra forças agora no próprio povo dele. Essa mulher vai até ele e fala: tu conhecias o meu marido era profeta, ele era um discípulo teu, você sabe que ele era honrado. E ele, muito sem saber o que dizer a ela, olha para ela e disse: o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Ela disse: eu tenho uma cuca de azeite, eu tenho lá um vaso com azeite. O azeite naquela época, caro irmão e irmã, servia para algumas coisas. Por exemplo, para ungir sacerdotes, para ungir profetas. O óleo de azeite também servia para comida, servia para inúmeras finalidades, até mesmo espantar moscas. O Salmo 23 retrata um pouquinho disso para nós, quando o salmista vai dizer que um bálsamo era colocado nas ovelhas para que as moscas pudessem ser espantadas. Isso é o que pensam alguns comentaristas. E ela tinha um pouco desse azeite, que muito provavelmente é reserva do seu próprio marido, que era um profeta, um discípulo do profeta Eliseu. E ela conta a ele: olha, eu estou nessa situação e os credores querem levar os meus filhos. Os credores querem levar aquilo que eu tenho para sobreviver, uma vez que os filhos trabalhariam e trazeriam os recursos para o lar, sustentando então a sua mãe. Diante desse cenário que construímos juntos,
eu gostaria de falar com você a respeito de valor. Eu gostaria de ensinar, de aplicar algumas lições sobre o valor. Primeira lição: valorize o que você tem, pois ainda pode ser fonte de milagre. Irmão, o que você tem em casa, ainda que seja pouco, é fonte de milagre na sua vida. Irmão, o que você tem na sua casa, ainda que você diga que é pouco, pode ser fonte abundante de milagre na sua casa. Nunca diga eu não tenho nada. Nunca se apresente em oração a Deus dizendo: Deus, acabou tudo, eu não tenho nada. Porque o mínimo recurso colocado na mão de Deus pode ser e vai ser uma fonte de milagres na sua vida. Às vezes o desespero nos toma conta e não nos faz perceber as poucas coisas, os poucos recursos que a gente tem em casa pode ser fontes abundantes de milagres de Deus na nossa casa, na nossa família, com os entes queridos. Quantas coisas você tem desprezado em sua casa? Quantas coisas você não tem dado a devida atenção em seu lar? Coisas que você julga ser insignificante. Assim como essa mulher que, ao ser questionada pelo profeta, ela tem uma vírgula na resposta dela. Ela chega a dizer: eu não tenho nada, a não ser. Ou seja, ela lembrou que tinha alguma coisa. Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Esse pouquinho de azeite se tornou a maior fonte de bênção da vida dela e dos seus filhos. Olhe para sua casa, meu irmão. Olhe para sua casa, minha irmã. Tenha o cuidado de observar, porque as coisas presentes nela são fontes de milagre para sua família, para sua casa e, por fim, finalmente também para sua igreja. Segunda lição que eu gostaria de dividir com você é: valorize as pessoas que estão à sua volta, porque elas podem ser instrumentos de milagre. Uma coisa é a fonte de milagre, outra coisa são os instrumentos de milagre. Fonte de milagre é aquilo que você tem na sua casa. Instrumentos de milagre são aquelas pessoas que estão em volta de você, pessoas que você talvez nunca percebeu à sua volta. Note comigo que no texto que nós lemos, o profeta não apenas pergunta o que ela tem em casa, mas pede para que ela tome a seguinte estratégia: vá nos seus vizinhos, bata em todos os vizinhos e peça muitas vasilhas, peça vasilhas à vontade, quantas você puder arrecadar. Porque os vizinhos dessa mulher se tornaram também agentes de milagre na vida dela. Como está o seu relacionamento, meu irmão, minha irmã, com as pessoas aí do seu vilarejo, do seu bairro? Por isso a importância de ter bons relacionamentos, de construir bons relacionamentos, porque no momento oportuno Deus usará essas pessoas para ser também fonte, ou melhor, instrumentos de milagres na sua vida. E ela saiu batendo porta a porta: vizinha, me empresta uma cumbuca vazia, você tem uma, você tem outra. E ela foi pedindo, e os filhos foram ajudando, e traga as vasilhas. Olhe bem para mim, irmão, para essa câmera, e os nossos apoiadores que aqui estão. O que as pessoas são é mais importante do que o que elas fazem. Nós costumamos valorizar pessoas, ou melhor, colocar preço nas pessoas a partir da ideia do quanto elas podem ser úteis. Nós olhamos para as pessoas e buscamos extrair dela alguma coisa que vai nos servir. Nós nunca olhamos para as pessoas e pensamos: o que é que eu posso fazer para ajudá-la? As pessoas são instrumentos de Deus, previamente colocados em nossas vidas para serem instrumentos de milagres. Note que Deus aqui nesse texto não fez um milagre do nada. Ele fez um milagre a partir daquilo que se tinha e de quem estava à minha volta. É o que você tem em casa, e os seus relacionamentos interpessoais podem ser instrumento de milagre na sua vida. As pessoas são mais importantes, guarde isso, do que aquilo que elas fazem. Porque um dia elas podem não mais fazer aquilo que eu gostaria que elas fizessem, mas elas continuarão tendo o mesmo valor, porque elas têm valor, não preço.
terceira e última lição que eu gostaria de dividir com você está também nesse mesmo conceito. Valorize o que você tem em casa, em primeiro lugar, porque pode ser fonte de milagre. Segundo, valorize as pessoas que estão em sua volta, porque são instrumentos de milagre. Terceiro, valorize o próprio milagre, mas não deixe de fazer sua parte. No texto finalzinho, ela vai para casa, obedece à instrução do profeta, e ela começa então, daquela cumbuquinha aqui única de azeite, ela começa a derramar azeite, vasilha após vasilha, vasilha após vasilha, cumbuca após cumbuca. Ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que finalmente ela olha para o filho e fala: traga aqui mais uma vasilha. E o filho fala: eu não tenho mais vasilha. Ela então vai ao profeta e diz para o profeta: olha, aqui estão todas as vasilhas cheias que eu consegui. O profeta fala para ela: vá, vende o que você tem, pague a dívida e viva do resto. Valorize o milagre, mas continue fazendo sua parte. O que essa mulher fez? Essa mulher pegou então as vasilhas, e no ato de devolver as vasilhas aos seus vizinhos, ela usa um pouco de criatividade. Eu tenho aqui a sua cumbuca, e eu tenho aqui na sua cumbuca algum azeite, você não gostaria de comprar? Afinal de contas, o azeite era utilizado na cozinha, era utilizado para o sacerdócio, era utilizado pelos profetas. O azeite era fundamental na casa de qualquer pessoa. Valorize o milagre, mas continue fazendo sua parte. Continue trabalhando, continue investindo, continue gastando tempo, em nome de Jesus. Essa é a minha reflexão junto com você, irmão e irmã. Eu quero orar mais uma vez com você, para que essa palavra cele a nossa alma. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graça, te bendizemos o nome. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Aplica, Senhor, essas lições na nossa alma. Nos faça, Senhor, saber que essas lições são preciosas a nós. Nos ensina, Senhor, que as pessoas são muito mais do que utilidades. Senhor, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa oferta, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais essa canção e depois eu venho orar para nós encerrarmos. Tudo que eu tenho
ser glorificado eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão.